Então, hoje a gente vai concluir esse assunto sobre fatos tidos como sobrenaturais, que está no livro A Gênese. Como a gente vem estudando a compreensão, o entendimento espírita, baseando-se em leis que governam tanto o mundo material quanto o mundo espiritual, não tem nada de fantástico, de sobrenatural, de fora do determinismo em que as leis divinas atuam. Então não há, da forma como que a gente vai estudando, hoje a gente vai encerrar esse assunto, algo que para prender o espírita ou aquele que se torna simpatizante do espiritismo, ele não use a lógica, a razão, o bom senso. Vamos ver aqui a introdução do nosso estudo, extraída do Evangelho comentado por Emmanuel, Mateus, capítulo 24, versículo 19. A massa de nossas imperfeições é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais do que toda a multidão de males do mundo. Capítulo 24, versículo 19 do Evangelho de Mateus, que Emmanuel comenta. Então Emmanuel comenta, ajudando-nos a entender o nível de carga de erros, de imperfeições que nós trazemos do nosso passado até hoje. Inaquilatável. É muita coisa errada. E por isso ele continua dizendo: em toda parte há moléstias, deficiências e ruínas, consequências naturais do nosso afastamento das leis divinas, que deixou marcas, algumas que se apresentam de imediato desde a nossa reencarnação e outras que vão surgindo ao longo da nossa experiência carnal. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Íncito dentro de cada um de nós a predisposição para a paz, a felicidade, a harmonia com as leis divinas. Em nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente quando conduzidas ao Cristo. Então, Emmanuel usa muito essa expressão boa vontade, como também André Luiz no seu livro. Quando ele nos convida, por exemplo, ao exercício da aplicação da fluidoterapia, que é imprescindível ter boa vontade. De que para tudo aquilo que a gente se abre em motivos da vivência do bem, o primeiro passo é ter boa vontade para se dispor e, como aqui ele coloca, de servir santamente ou espiritualmente, quando conduzidas ao Cristo. A questão toda é essa, é que se de fato a disposição nossa para fazer o bem, ela é sincera, desprendida, espontânea nas bases que o Evangelho nos propõe, ela tenderá sempre a dar resultados múltiplos, acrescentados. Valem mais do que toda a multidão de males do mundo. Aliás, é a forma proposta pelas leis divinas para que a gente resolva os conflitos e problemas criados no passado, através da vivência do bem da forma mais espontânea, natural e desprendida possível. É a maneira que nós temos para resolver nossas graves questões do passado. Finalizando aqui esse comentário de introdução, quando ele diz de que é imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas. Então, por mais errado que a gente perceba, ou por mais afastado
que tenha sido a nossa vida dos ideais divinos ou espirituais, se nós não duvidarmos, tudo é possível de retificação. Vamos então iniciar a conclusão dos comentários do livro A Gênese, fatos tidos como sobrenaturais. Esse foi o último slide que a gente parou na semana passada. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa que constitui o sonho. Quando nada traz dela intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos, e justifica o provérbio: a noite é boa conselheira. Mas aqui, claro, a gente pode aumentar o comentário dizendo que também, muitas vezes, pode nos induzir, em termos de má orientação, sugestões que possam nos trazer prejuízo se durante a noite a nossa excursão no mundo espiritual não tiver sido bem direcionada. Então, quando é bem direcionada, não há dúvida. Há muitos fatos positivos numa noite bem dormida, desde o próprio repouso físico, reequilibrante das energias gastas, as ideias motivadoras e às vezes soluções que a pessoa não via diante de um problema, e quando acorda, parece que a sugestão, a solução estava na cara da pessoa e a pessoa não via. Na verdade, aquilo ali foi, sem dúvida nenhuma, ou a ajuda de um bom espírito ou de um espírito familiar durante a noite, ou até mesmo as possibilidades que nós temos de mergulhar no inconsciente em termos daquilo que a gente já teve experiência positiva, ou de já ter tido conhecimento sobre aquilo, e aí a solução, como que num passe de mágica, surgir na nossa mente. Então isso ocorre devido às nossas atividades noturnas. Continuando, logo em seguida, nós começamos a alguns outros esclarecimentos, ainda direcionada à compreensão das curas que vem mais adiante, ou dos fatos miraculosos. Pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos. Interessante essa observação, porque normalmente nós temos sonhos onde a percepção, a claridade, é comum nós não nos preocuparmos com isso. Mas o fato de que espontaneamente, independente do ambiente onde a gente está, tem claridade e a visão é boa e positiva, é porque de alguma forma o mundo espiritual tem a sua luz própria. É isso que eles aqui assinalam. Do mesmo modo que no mundo material, ordinariamente, nós temos desde o sol, a luz de lâmpadas, etc., que veio do esforço e da inteligência do homem. No mundo espiritual, a existência de claridade vai ter também variadas possibilidades e origens, desde aquelas nas quais os espíritos trabalharam, dependendo do ambiente e do local para se efetivarem, à luz natural. Há certas situações de exceção que a gente não pode deixar de falar. Uma delas é que, do mesmo modo que entre nós encarnados, tem espíritos que estão temporariamente na provação da cegueira, no mundo espiritual tem espíritos que estão ou continuaram cegos, mesmo depois da desencarnação. Sobretudo quando se leva em conta o fato de que determinadas doenças e problemas, que é o resultado de erros graves que cometemos,
uma vida só é pouco para regularizar. Outras vezes também existe a interrupção antecipada da existência física, impedindo que uma provação, por exemplo, na área da doença visual mesmo, tenha sido resolvida. Eu me lembro que é até um dos casos do livro Memória de um Suicida. Tem um dos personagens que vem a contrair cegueira já com a idade mais avançada e não consegue superar esse tipo de prova e se mata. E ele entra no mundo espiritual cego. Porque, em verdade, aquela prova que ele tinha relativa à cegueira tinha um tempo necessário para ser resolvida durante a virigiatura carnal do tempo, durante o tempo da sua encarnação. Mas ele antecipadamente não cumpriu isso, e isso representou para ele, em termos de consciência, a introdução no mundo espiritual ainda cego. Então, claro, isso sempre bom a gente lembrar que não por se tratar de uma punição, mas a própria consciência de culpa e de cobrança que ele tinha, que não lhe possibilitou entrar no mundo espiritual, e mesmo sem estar mais com o corpo físico, no qual se apresentava a falta de visão, tivesse sido resolvido. A questão toda é que numa grande parte das doenças graves e que marcam muito a consciência do espírito, ela tem uma origem em termos do passado espiritual dele. Passa do espírito para a área mental, da área mental para a área fluídica ou etérea, para o corpo espiritual, e depois se manifesta no corpo físico. Então, não resolvida a causa na origem, que era aquele tempo de resgate na prova da cegueira, o espírito desencarna, mas as marcas no corpo espiritual e nos corpos até mais sutis ligados ao espírito, continua o problema, e ele entra no mundo espiritual cego. Não obstante, a gente sabe que durante a encarnação, muitas pessoas que são fisicamente cegas, ao dormirem, podem ter sonhos como se não fossem cegas, dependendo, sobretudo, inclusive, do tempo dessa cegueira, né? Porque, sobretudo, aquelas que a cegueira não foi congênita, o fenômeno vai se dar de uma forma muito mais frequente e natural para ele. Porque, de fato, ele não está espiritualmente cego. Ele está fisicamente. Claro que com o protótipo do corpo espiritual. Mas que, de certo modo, há toda uma variedade nessa área de prova, do mesmo modo como ocorre com outras doenças. Então, há doenças que o espírito, por exemplo, tem um problema mental ou é aleijado, tem determinado membro a menos, não significa que desencarnando está tudo resolvido. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem todo o seu poder. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. A gente viu muito bem isso nos casos que a gente tem estudado do livro de André Luiz, né? Que ele tinha uma visão, mesmo como espírito desencarnado, né? Muito limitada no episódio do livro Nosso Lar. Já no livro Os Mensageiros, quando ele tem até um tratamento magnético, as possibilidades visuais dele se ampliam muito. Claro que o seu instrutor espiritual, Aniceto, no livro Os Mensageiros,
teria uma visão bem melhor ainda do que a dele, porque como a gente está lendo, essa capacidade visual em termos de extensão e de penetração varia entre os espíritos. Quanto mais o espírito é elevado, mais ampla as suas possibilidades. Quanto menos elevado, mais a possibilidade visual é diminuída. Isso certamente vai se dar para todos os outros tipos de sentidos que naturalmente nós usamos durante a encarnação. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito. Então, o perispírito, se para nós durante a encarnação o corpo físico é o elemento grosseiro que dificulta as possibilidades que o espírito tem, o perispírito, dependendo do nível de evolução do espírito, vai ser a segunda capa grossa a dificultar as possibilidades que o espírito tem. Manifesta-se em diferentes graus. Nos espíritos encarnados, pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília, com o auxílio dessa faculdade é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Claro que isso dentro de um campo de possibilidades paranormais e mediúnicas que algumas pessoas podem ter. Eu me lembro, eu estava vendo alguns casos que, por exemplo, no Brasil, o maior médio de materialização e de curas associado a essa materialização era Francisco Peixoto Lins, que no movimento espírita tem o nome de Peixotinho. Então, Peixotinho tinha a faculdade mediúnica de, ao materializar-se espíritos, efetuarem curas, como o espírito de Sheila, até mesmo de Bezerra de Menezes, que operavam realmente curas utilizando essa possibilidade visual de penetrar dentro do corpo humano. Eu vi um caso contado de um garotinho que teria engolido um parafuso. E esse parafuso se alojou no pulmão. E não estava havendo recursos médicos à época para extrair esse parafuso sem ter que causar um certo dano ao pulmão dele. E aí a mãe dele recorreu ao centro espírita lá, que Peixotinho trabalhava no Rio de Janeiro. E ele levou para fazer uma consulta com os espíritos. Os espíritos propuseram uma reunião emergencial para tratar desse garoto. E aí levaram o menino, e aí Sheila e Bezerra de Menezes estavam nesse dia e desmaterializar o parafuso de dentro do pulmão, tirar o parafuso para depois materializar fora e o parafuso ser entregue à mãe do garoto que estava esperando do lado de fora da reunião. Para quem não tem ideia das intervenções dos espíritos e de como se dá essas questões de tratamento fluídico, de materialização e de desmaterialização, diz logo que isso é uma coisa ou de feitiçaria ou uma coisa totalmente anormal. Mas era um fenômeno que se deu devido à mediunidade de efeitos físicos de Peixotinho. Porque não era só a presença desses espíritos, era ter o ectoplasma, a energia mediúnica, que possibilitasse eles intervir no corpo físico, tirar o parafuso e resolver o problema do menino. Mas isso dentro do estudo das questões da mediunidade e materialização, da intervenção dos espíritos através das leis dos fluidos. E então isso foi um dos inúmeros casos, porque muita gente foi curada e tratada através da mediunidade e materialização do Peixotinho. A mediunidade dele só não servia para curar ele,
porque ele era doente de uma asma desde quando ele era pequeno, e era uma asma que ele, quando tinha crises, era quase como para perder o fôlego e morrer. E inúmeras vezes ele, mesmo ajudando e tratando, curando muitas pessoas, ele não teve o benefício de ser curado dessa asma, né? Teve até uma reunião mediúnica que uma vez nós, acho que já lembramos aqui, com Chico, em Pedro Leopoldo. Houve uma ocasião que ele foi lá em Pedro Leopoldo, tinha uma reunião certa com Chico de materialização. E quando ele chegou lá, que foi dormir na casa de Chico, ele morava no Rio, teve para Belo Horizonte para Pedro Leopoldo. Isso nos anos 40. E quando chegou lá, deu-lhe uma crise de asma de noite, antes da reunião, que era no outro dia, que os espíritos tiveram que intervir. Se me lembro bem, o próprio Bezerra de Menezes, para que a asma parasse a crise e no outro dia pudesse haver a reunião. Mas foi a reunião, inclusive, que teve uma lição de moral, né, que foi dada por Emmanuel a Chico. Porque no dia seguinte, devido à mediunidade de Peixotinho, se materializou o espírito de Emmanuel, com uma tocha na mão, que tem até uma dessas figuras em algum livro espírita, eu já vi. E quando ele se apresenta, ele diz às pessoas que estavam reunidas lá, né? A tarefa do médium não é essa. A tarefa do médium é a do livro. E a reunião tá terminada, porque estavam com todo um projeto de fazer um trabalho de materialização com Peixotinho, mas Emmanuel, ele repreende. Então tem essa questão. E Peixotinho, depois de muito tempo, Divaldo Franco diz que, em uma palestra que Divaldo foi dar, ele recebeu, o Peixotinho se apresentou, algo assim, eu esqueço. Mas Divaldo explica de que a razão que foi dita a Peixotinho foi de que a asma era consequência da encarnação anterior dele, onde ele era chamavam naquela época de corsário, que era o que hoje a gente chama de um carcereiro em prisão. Só que lá, né, na época em que ele viveu nessa profissão, ele tinha levado muitas pessoas a morrerem através de serem costuradas em couro de animais molhados, que levava as pessoas a morrerem por asfixia. Então, o couro parece que era uma maneira de tormenta, o couro, a maneira que ia enxugando, encarquilhava a pessoa e a pessoa morria por sufocamento. É engraçado, eu não tenho explicação aqui, né? Semana passada eu cheguei em casa e ele ligou para mim, minha filha, dizendo assim: estava no hospital e chegou uma menininha de manhã, só que é espírita, que tem um certo entendimento e consegue entender. Ela tem 4 anos, ela tem uma doença congênita, que ela disse o nome, eu não me lembro, relacionada aos ossos. E que os ossos se fraturam do nada. Então a gente teve inúmeras fraturas. Ela disse que estava no hospital, ela chegou, né? O Samu foi na casa dela, ela disse: mãe, é impressionante. Ela tem 4 anos. Ela chegou meio humorada, assim, que ela chegou de cola cervical, ela dizendo: eu quero que tire isso. Mas quando o pessoal do Samu chegou na casa dela, ela do nada, ela tinha acabado de tirar um gesso de uma parte e a perna fraturou o fêmur. Sem pancada, sem queda, sem nada. E quando o Samu chegou lá, ela disse logo: é minha perna que está doendo, não precisa botar isso no meu pescoço. Ele disse: não, mas a gente tem que colocar para a sua segurança. Ela disse: mas eu sei que está quebrada. Veja, ela tem 4 anos. E ela disse: mãe, a postura dela, a fala dela não é de uma criança de 4 anos. Porque quando chegou lá, a menina se acalmando ela, dizendo que ela tivesse calma, que ela ia tirar uma fotozinha da perna. Eu sei, um raio-x, né? Então, veja, é uma coisa assim, que não é daqui. Aí, me diga,
Se a gente acredita no amor de Deus, na misericórdia de Deus, no amor por todos os filhos, porque uma criança de 4 anos tem um problema desse, que não tem explicação na própria família, que não teve nenhuma causa. Que causa é essa? Se a gente acredita no amor de Deus através da reencarnação, a gente tem que acreditar que é algum resgate. Não é verdade? É como um vídeo, parece que eu tinha até comentado aqui uns dias atrás. Tinham me mandado pelo WhatsApp de um médico espírita que trabalhava em reunião mediúnica, médico e espírita. E na reunião mediúnica tinham levado para eles lá o caso de uma menina um menino que tinha uma doença, uma síndrome, ele diz o nome, eu esqueço, aonde realmente os ossos se soltam. Tem uma síndrome aí, eu não sei qual é. E eu sei que na reunião mediúnica, o espírito guia lá do médico disse, olha, a origem desse problema é uma origem na qual vocês estão até envolvidos, porque vocês também já trabalharam na Inquisição, torturando pessoas. E uma das torturas que era usada era colocar a pessoa estendida com os braços e as mãos e botavam cordas onde os ossos eram soltos. Na medida que a pessoa era esticada, quebrava os ossos todinho da pessoa. E aquele rapaz que estava com aquele problema era um desses que estava mais envolvido com isso. E aí introjetou nele mesmo, né, através do que a gente sabe das leis kármicas e da consciência, esse tipo de síndrome está passando como uma espécie de alívio para a consciência dele, na medida em que a existência se transcorra e toda essa situação dolorosa ele consiga vivenciá-la. Há doenças as mais esquisitas. E nessa área de síndromes, que a pessoa diz, como é que isso pode ser? Quando olha o que está por trás. A vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal. Efetuando-se fora do organismo, tem ela uma mobilidade que derrui todas as previsões. Então, as possibilidades de percepção da vista espiritual, que não é a vista comum que nós usamos durante a encarnação, e que não tem por sede os órgãos materiais, se opera em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal. Efetuando-se fora do organismo, quer dizer, mesmo nós encarnados podemos ter uma visão em desdobramento que não teríamos de maneira nenhuma ao estar desperto no corpo físico. É por isso que se dá às vezes em alguns sonhos nossos a gente ter uma visão e uma abrangência de a gente até ficar admirado, porque a visão e a percepção espiritual é diferente daquela quando nós estamos usando os órgãos físicos. E aí diz, efetuando-se fora do organismo, tem uma mobilidade que derrui todas as previsões. Necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte, quer durante o sono, quer no estado de vigília. Então, quer estejamos acordados ou quer estejamos dormindo, a nossa visão em termos de incompletude e imperfeição está sujeita, como aqui colocam, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Então, variando com as possibilidades evolutivas, espirituais, de desprendimento que a gente tenha
em termos até aquisitivos e morais, está essas nossas percepções. Inclusive mesmo quando a gente está acordado através de uma certa sensibilidade de percepção intuitiva, a gente pode ter a intuição, ou às vezes até quase que uma visão daquilo que outras pessoas não teriam. Claro que isso tudo vai depender também de certa faculdade mediúnica que esteja na área da sensibilidade sendo desenvolvida em nós. O fluido universal, entrando aqui em outro aspecto, é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele, pela identidade da sua natureza. Esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra no corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Vamos entender do que é que está se falando aqui. Aqui já entra no item a respeito das curas, que se pode ter um entendimento em termos de leis naturais, sem que seja nada miraculoso. Essa introdução, inclusive, abrange a questão dos tratamentos através de passes e de fluidoterapia. Porque, na verdade, analisando na base mesmo, toda doença, toda desorganização orgânica, ela tem a ver com o fluido universal, que é o elemento primitivo, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual. Então, pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo, ou seja, alguém que esteja em equilíbrio vibratório, fluídico, pode, através da vontade, transmitir em termos de ajuda e de terapia a outro aquilo que o outro está em desequilíbrio e necessidade. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra no corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. É por isso que as pessoas que têm mediunidade de cura ou que têm um magnetismo grande, forte, se ela participa de muita aplicação de passes, há uma doação energética dela que pode dar a ela uma temporal sensação de desgaste e de perda de fluidos. Claro que nas reuniões espíritas e quando a aplicação de passe é feita na cabine espírita, há, através da prece, uma recomposição dessas energias. Mas se a pessoa não estiver aplicando numa instituição espírita, ela pode ter um nível de sensação de fraqueza mais demorado e por isso não é tão sugerível a aplicação de passes fora do ambiente espírita. É o agente propulsor que infiltra no corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. O resultado, claro, vai depender de fatores espirituais, vai depender de méritos e de uma série em conjunto que vai estar determinando o nível de recuperação ou de cura que a pessoa está tendo. Mas não há dúvida de que tudo isso se dá dentro de leis que regem o campo magnético, fluídico, espiritual nosso. Não é por outra razão que, analisando uma situação bem adversa, alguém que está com muita raiva de alguém e está num momento de cólera, ele está jogando um bocado de energia fluídica ruim em cima do outro, que dependendo da receptividade que o outro der, ele pode e muitas vezes fica doente, porque também é uma carga fluídica aí oposta e de desagregação, doentia. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada.
mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará o fruto. Então, na sequência natural, a recuperação de alguém, voltando ao exemplo do passe, vai se dar por substituição magnética das moléculas doentias por moléculas sadias. Essas moléculas estariam sendo acionadas através das vibrações magnéticas e espirituais do passista. O poder curativo estará na razão direta da pureza da substância inoculada. Essa pureza vai ter a ver também com a intervenção de bons espíritos na hora em que está sendo feita a aplicação fluídica. Mas depende também da energia da vontade, ou seja, a vontade de quem está ali aplicando o passe, de desejar saúde, bem-estar àquele outro que está recebendo, terá um fator também de importância grande ali durante a transmissão. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Então, essa variedade de possibilidade da ação fluídica, para nós que estamos estudando, nunca deve ser alvo de certa descrença ou de achar que não foi tão bom passista ou não deu a ajuda que o outro de fato necessitaria. Porque há uma variedade de circunstâncias que envolvem o andamento mais rápido ou menos rápido, mais eficaz ou menos eficaz no tratamento. Principalmente quando fala aqui de acordo com as circunstâncias, que as circunstâncias inclusive envolvem a confiança de quem está recebendo o tratamento, a predisposição de renovação para o bem, que a pessoa esteja nutrindo, que vai ser também um fator muito importante, ao resultado da terapia que está sendo aplicada nele. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade há infinitos matizes. Então, há infinitos níveis de pessoas que tanto podem curar só pela vontade mesmo, sem nem usar, como se diz, as mãos ou a aplicação de um passe, como aqueles que mesmo usando, a eficácia do tratamento vai variar muito. Então, há pessoas dotadas, ou seja, uma variedade nessa área de possibilidade. No livro dos médios, há um dos itens lá, fala e trata a respeito da mediunidade de cura. E muito daquilo que é colocado lá se aplica também ao passista, ao médium, a pessoa que se coloca na casa espírita, em termos de intermediar a aplicação dos passos. Dentre esses esclarecimentos que nos são colocados, é que é uma faculdade que nós podemos aprimorar, que através da vivência do bem, do estudo, da sensibilidade aos bons espíritos, que vai sendo o alvo desse trabalho que a pessoa realize, essa faculdade pode ser aprimorada. E, sobretudo, em termos de doação magnética. Para a gente ter uma ideia, o magnetismo nosso tem tudo a ver com aquilo que nós nutrimos em pensamento,
sentimento e emoção durante o dia. Na medida em que nós temos todo um esforço de equilíbrio, de estar semeando e alimentando ideias boas, pensamentos elevados, a gente está fazendo uma espécie de construção magnética interna que é usada quando nós aplicamos um passe ou estamos tentando ajudar alguém. Então tem a ver esse quadro que nos torna bem mais responsáveis sobre as possibilidades ideais que dependem do nosso esforço. Claro, há pessoas que têm toda uma predisposição natural, às vezes resultado de conquistas de vidas anteriores, outras vezes por estar também numa mediunidade provacional para ajudar muita gente, e que vai depender da condução dela nesse exercício, essa faculdade se aprimorar ou se deteriorar. Vamos aqui para o último slide de hoje. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então, em resumo, aqui ele diz, olha, todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. Então, o conhecimento das leis que regem o magnetismo humano, as leis dos fluidos, da simpatia e da antipatia que também há nos fluidos. Porque, vejam, voltando aqui ainda um exemplo no caso da pessoa que vai para um passe, se ela for com a mente dela toda negativa, dizendo para si mesma que aquilo é uma palhaçada, onde já se viu que isso não vai ter efeito nenhum, ela está ali emitindo todo um campo magnético contrário às disposições positivas que o passista esteja passando para ela. Então isso aí vai, claro, criar não só um bloqueio, como uma deteriorização do magnetismo positivo, benéfico, que estaria sendo direcionado à pessoa. O princípio é sempre o mesmo, o fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico. Esse fluido, inclusive, quando nós vamos analisar de forma mais profunda, ele se dá, inclusive, nos tratamentos alopáticos. Por exemplo, a pessoa toma um remédio, por exemplo, para uma gripe ou para um resfriado, que ela já outras vezes tomou e percebeu a eficácia do remédio. Quando ela vai tomar esse remédio de novo, ela já tem toda uma predisposição mental e podemos dizer, fluídica, para acelerar os processos terapêuticos que aquele remédio vai produzir nela. E, naturalmente, o resultado comum será uma mais rápida eficácia do remédio. Diferente de alguém que vai tomar um remédio desacreditando dele. Eu vou tomar isso, mas isso não serve de nada. Isso é água pura. O efeito que o remédio, o potencial até magnético, o próprio remédio, ele tem um potencial magnético dele, vai sofrer uma repercussão negativa da pessoa. Pode até ter um resultado de cura, mas terá sofrido uma repercussão negativa pela forma da pessoa pensar. Então é esse. E finalizando, cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. As circunstâncias especiais vão desde a intervenção dos espíritos, desde o fato de que a pessoa está ali alinhada ao uso da prece ou da oração. Por exemplo, alguém, contando aqui o caso inverso, que vai tomar um passe confiante e durante o próprio passe fica em termos de necessidade,
elevando o pensamento a Deus de que aquilo vai fazer muito bem a ela vai sair dali muito bem. Ali ela está criando todo um clima propício a, diante das circunstâncias, sair bem melhor. Essa variedade. Então, o próximo assunto que nós, inclusive, já iniciamos aqui é relativo a curas. E vai prosseguindo no livro A Gênese. Vamos então para a prece de encerramento.